Olá, graça e paz, Sargento Almeida, tudo bom com vocês? Tranquilo? Como eu havia prometido, vou falar alguns versículos que às vezes pegam por amuleto e querem que funcione nos dias de hoje, e não vai funcionar, Nós precisamos, como eu disse no outro vídeo, precisamos aprender a ler a Bíblia, respeitar ponto, vírgula, ponto de interrogação, ponto de exclamação, quando dá em 2 pontos sabemos o que vai acontecer no texto. A Bíblia é um mapa que nós precisamos aprender a decifrar esse mapa. E nós só vamos saber a decifrar esse mapa com a orientação do Espírito Santo de Deus, Ou com o Espírito Santo de Deus, porque não é um livro comum, É um livro que foi escrito há mais de 2000 anos atrás, E aí muitos anos depois da morte de Jesus que foi escrito a Bíblia Sagrada. Então, por mais de 40 homens, todos inspirados por Deus, etnia diferente, idioma diferente, mas inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Então, a palavra de Deus, ela é inerrante e infalível, entendeu? Hoje eu quero falar a respeito de João, aqui no livro de João 14, João 14 e versículo 14 também, Aqui está escrito da seguinte forma. Eu quero falar para você que Mateus, Marcos, Lucas e João são evangelhos, Aqui narra, o autor aqui desse livro narra o que acontece, parte do que aconteceu quando Jesus estava aqui na terra, os milagres que ele fazia e o diálogo que Jesus teve com os seus discípulos, não é verdade? Então, é um diálogo. Não existia, Mateus, Marcos, Lucas e João, não existia a figura da igreja, eu e você. Nós não existimos ainda. A igreja foi passar a existir a partir de Atos capítulo 2, quando houve o Pentecoste, tá bom? Ali que começou a surgir eu e você, a igreja, e tudo que quanto eu, você, como igreja, precisamos de saber, está a partir de Atos capítulo 2. Não existe nova profecia, não houve mudança no plano de salvação, nós seguimos a doutrina dos apóstolos, Nós somos continuidade dos apóstolos. Então vamos lá, aqui o que eu tinha falado, João 14, versículo 14. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, vírgula, eu farei. Tá bom. Aí todo mundo pega esse versículo e traz para hoje, 2023, E querem que, Senhor, está escrito a palavra. Começa a orar, começa a citar a Bíblia para Jesus, como se Jesus não conhecesse a Bíblia, Senhor, na tua palavra está escrito, se pedirmos alguma coisa em teu nome, tu irá fazer. Não vai fazer. Sabe por quê? Jesus está falando para os discípulos. Jesus aqui estava preparando os discípulos, porque ele ia ser crucificado, o terceiro dia ressuscitar e ia subir aos céus, E ele precisava de preparar os discípulos que iam ficar nesta terra para divulgar a palavra dele. Então ele precisava de preparar esses discípulos e fazer com que esses discípulos tivessem fé naquilo que ele estava falando, porque ele ia responder através da fé dos discípulos, Se você voltar aqui no versículo 12, vamos lá. Na verdade, quando Jesus fala aqui nos evangelhos, a cachorrinha está sonhando. Quando eu falo aqui nos evangelhos, na verdade, é porque Jesus estava falando para judeus, então ele estava frisando bem o que ele ia falar. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as farás maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Você entendeu aqui? Jesus está falando para os discípulos, está dizendo que se os discípulos crescem nele, iam fazer aquelas obras que ele fez. Quais? Ressuscitou Lázaro, e fez diversos, curou o cego de Jericó, e um monte de milagres que Jesus fez aqui, 33 milagres que são relatos aqui, mas foi muito mais, mas a Bíblia aqui relata 33 milagres mais ou menos. Então, porque eu vou para o Pai. No versículo 13, e tudo quanto pedires em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedir alguma coisa em meu nome, eu farei. Jesus aqui está falando aos discípulos, não à igreja. Agora, para a igreja, vamos lá? João também escreveu para a igreja a respeito disso aqui. Olha só, João 5, 1 João, aqui já existia a figura da igreja, tá? 1 João, capítulo 5 e versículo 13. Vamos ver o que disse o versículo 13? 1 João 5 e 13. Perdão, 1 João 5 e 14. Esta é a confiança que temos nele. Nele quem? Em Jesus. Tem 2 pontos. Que, vírgula,
se pedirmos alguma coisa, vírgula. Aqui que está o segredo para a igreja. Ele não vai atender de imediato. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Ouvir é diferente que vai fazer. Você me entendeu? Lá em João, ele disse para os discípulos: tudo que pedir ao Pai em meu nome, eu farei, né? Lá em João 5, e versículo 13 e 14, Jesus tem esse diálogo com os discípulos, porque ele estava falando ao discípulo, não à igreja. Agora, em 1 João, capítulo 5 e versículo 14, está dizendo: esta é a confiança que temos. Quem tem essa confiança? Nós, igreja, eu e você. Nele quem? Jesus, vírgula. Se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. O Pai Nosso não diz assim, ó: seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus? Beleza, seja feita a tua vontade, não a minha. Às vezes o que eu acho que é bom para mim, o Senhor Jesus, ele tem certeza que não vai ser bom num futuro próximo, porque eu não sou onisciente, eu não consigo saber o que vai acontecer daqui a 1 milésimo de segundo. Eu estou programando algumas coisas. Amanhã estarei na cidade de Araçariguama. Eu não sei, se o Senhor permitir, estarei lá, mas na minha agenda, na minha maneira de pensar, estarei em Araçariguama. Você está me entendendo? Então, ouvir é diferente do que vai fazer. Não caia no conto da doutrina da prosperidade. Não caia na doutrina da prosperidade. Dá 10 mil para o Senhor que você vai receber 100. Não vai. Dá 10 reais que você vai receber. Não vai. E Jesus não tem moeda de troca. Jesus não é cambista. Ele não troca dinheiro. Jesus não tem banco, poupança, não tem. Jesus não trabalha com isso. Ele morreu na cruz. Precisa que você crê. Entendeu? Você quer bens? Não tem problema. Vai trabalhar, estudar, levar currículo, levantar cedo, chegar tarde, trabalhar final de semana, trabalhar à noite. Você vai adquirir com o suor do seu rosto, né? E o Senhor vai te abençoar, tá bom? Então, por vídeo não ficar muito comprido, eu quero só dizer que ouvir não é a mesma coisa que vai fazer, tá bom? Que Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. Um grande abraço e até a próxima, se Deus assim nos permitir.